Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a doce paz de Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai, estejam com você, Rádio 20, envolvendo toda a sua família. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos, a própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos, como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora, em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Fragmentos da mensagem em espírito, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, faz parte do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ele nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Oração diante da Palavra. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Meimei, e se encontra no livro Caminho Espírita. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, da que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Espiritismo em Marcha. Agenda. Está ocorrendo aqui em nossa cidade o segundo encontro regional da área da família, com o tema A Área da Família, Estruturação, Organização e Capacitação de Trabalhadores. Esse evento ocorre
na Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME. Hoje, domingo, é o último dia do evento, a partir das 9 horas da manhã até as 12h30. É uma realização da Federação Espírita Pernambucana em parceria com a Comissão Estadual de Espiritismo. Inscrições através das instituições espíritas de sua cidade. O Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na 2ª Travessa Clara Nunes, 132, no bairro São João da Escócia, é a rua por trás do Colégio Jesuína. Em parceria com a Federação Espírita Pernambucana, realizará curso de passes com o facilitador voluntário da Federação Espírita Pernambucana, José Gomes. Será no próximo domingo, dia 27, no horário a partir das 13h30. Aliás, não é no domingo, é no sábado, dia 27, no horário das 13h30. Inscrições pelo telefone DDD 81 99 767 6811. Solicita-se a colaboração de 2 quilos de alimento não perecível. Seminário Carta de Paulo, tema central Carta aos Romanos, com as participações de diversos mineiros, Gustavo Silveira, Rafael Lavarini, Vitor Hugo, mas também com César Perry de São Paulo. Será no sábado 31 de agosto, do horário das 8 da manhã às 18 horas. O local é no Centro de Eventos MV Empresarial, Avenida Presidente Dutra, 298, no bairro da Imbiribeira, no Recife. Investimento de R$50. Inscrições e informações através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Pelas pessoas a quem levemos afeição, a quem tivemos afeição. Continuação. Prece. Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito N. Faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasse antes de mim, e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te, sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, senão ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu não te esqueço.
de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de N. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio dele. Fazei que lhe brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que o conserva distante da morada dos bem-aventurados. Abre-lhe o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhe compreender que por seu esforço pode ele encurtar a duração de suas provas, que Deus em sua bondade lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras, repassadas de benevolência, suavizar-lhe as penas, mostrando-lhe que há na terra seres que dele se compadecem e lhe desejam toda a felicidade. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, 501, próximo à subestação de energia da CELP, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1503, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados às 5 horas da tarde e às segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta dos Espíritos. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, lemos: Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem com o título Em Ti Mesmo, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus.
Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderia viver na terra sem confiar em ninguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes, porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo. Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 da tarde. Lar Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Vertentes, número 346, Jardim Boa Vista, 346, reuniões públicas às quartas, 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas sobre os temas que abordamos durante a manhã. Vamos aqui outra vez lembrar esse grande evento que está ocorrendo aqui em nossa cidade, na sede da AME, o segundo encontro regional da área da família, com o tema A Área da Família, Estruturação, Organização e Capacitação de Trabalhadores. O evento terá início às 9h da manhã até às 12h30. A AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localiza-se à Rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. Esse evento está sendo realizado pela Federação Espírita Pernambucana, em parceria com a Comissão Estadual de Espiritismo. Lembramos também que na próxima semana, no dia 27 deste mês, nós teremos um evento no Centro Espírita Lar de Jesus. Será um curso de passes com o facilitador José Gomes. Lembramos que o Centro Espírita Lar de Jesus está localizado na segunda Travessa Clara Nunes, 132, no bairro São João da Escócia. E esse evento tem início no horário de 1h30 da tarde, e inscrições e maiores esclarecimentos através do telefone DDD 81 99767 6811. Solicita-se a colaboração de 2 quilos de alimento não perecível. Vamos então para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. Quais as consequências de vivermos segundo as leis sublimes do Espírito? Emmanuel, na mensagem em Espírito, uma mensagem maravilhosa que está no livro Pão Nosso,
nos fala sobre as consequências que se verifica naquele que vive segundo as leis sublimes do Espírito. E ele diz assim: primeiro, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés, significando que aquele que acordou para a realidade espiritual da vida, para a sua própria verdadeira natureza, que é a espiritual, ele passa a pensar, sentir e agir no mundo material de uma forma diferente. E Emmanuel sintetiza nessa expressão: respira em esfera diferente do próprio campo material. É claro que a pessoa continuará respirando oxigênio, mas estará se nutrindo de um alimento sublime, que é o alimento do Espírito, proveniente, sobretudo, do Evangelho de Jesus. Mais adiante, Emmanuel diz: nas dificuldades e aflições, nos grandes problemas que ocorrem com qualquer um de nós, aquele que vive segundo o Espírito sabe o que ocorre? Ele recolhe nas dificuldades e aflições, ele retira recursos à própria iluminação e engrandecimento. Ele está atento a tirar lições das dores e dificuldades da vida. Por isso, Emmanuel acrescenta ainda: ele vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ou seja, ele não vai dar maior atenção em termos de sofrimento para ele, porque ele já enxerga nos obstáculos meios para o seu crescimento espiritual. E concluindo, Emmanuel diz de uma forma especial: bem-aventurado, feliz o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais do que alvorada de novo dia, sublime transformação, alegre despertar. São essas as consequências quando passamos a estar mais conscientes da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Vamos para mais uma questão. Que reflexões devemos fazer segundo o Evangelho na prece pelas pessoas que tivemos afeição e estão desencarnadas? No capítulo 28 do Evangelho, coletânea de preces espíritas, no item preces pelas pessoas a quem tivemos afeição, logo no prefácio que vai caracterizar o motivo para a realização daquele modelo de prece, a espiritualidade nos diz o seguinte: sobre as considerações, as reflexões que podemos incluir no momento de dirigir nosso pensamento em oração por um ente querido, por uma pessoa querida que desencarnou. Então, entre outras reflexões, o Evangelho coloca essas que vamos aqui destacar. Tu que tão cara me eras neste mundo, escuta a minha voz. Como é importante colocar sentimento no momento da oração que nós fazemos por um ente querido. Esse sentimento aqui está sintetizado nessa expressão: tu que tão cara me eras neste mundo. E depois é colocado assim: espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo
no mundo mais venturoso do qual me precedestes. Então, aquele que ficou ainda na terra, temporariamente, coloca, ao dirigir a prece por aquele ente querido, de que ele está resignado, de que ele aceita a realidade da partida daquele seu ser querido. E que, estando resignado, ele sabe que chegará o momento de mais adiante, na realidade espiritual da vida, reencontrar aquele ente querido. E ainda acrescenta: e que, por mais longa que possa parecer a sua duração, nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante. Então, é nessa diretriz que o Evangelho coloca, para que na prece que façamos por um ente querido, nós expressemos sentimentos elevados, paz de consciência, compreensão das leis de Deus, sem qualquer campo de revolta ou de ingratidão à vida por aquilo que aconteceu. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Que consequências a fé de Deus em nós devem causar? Emmanuel analisa essas consequências na mensagem que ele coloca o título Tens fé? Aliás, ele coloca o título Em Ti Mesmo. A referência é da passagem de Romanos, colocado pelo apóstolo Paulo assim: tens fé, tem-na em ti mesmo, diante de Deus. As consequências naturais que a confiança de Deus em nós deve causar, Emmanuel assinala do seguinte modo: por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu esse ou aquele trabalho justo? Fazei-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti, deves também ter em ti mesmo. E aqui é importante fazermos a seguinte reflexão: o conhecimento das leis divinas, que nos é possibilitado pela revelação espírita, estabelece em nós que a justiça, o amor e a misericórdia do Pai são presentes na vida de todos os seus filhos, e de que efetivamente é da vontade dele o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa felicidade. E tendo isso por certeza, por que ainda duvidamos quando alimentamos pensamentos negativos, quando achamos que iremos falhar em determinado propósito positivo, benéfico para nós ou para a comunidade? Não podemos fazer assim. Deus tem confiança em nós. Então, confiemos em nós mesmos. Estabelecemos constantemente alimento de pensamentos bons, positivos, como já advertiu o apóstolo Paulo: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, nisso pensai. Alimentemos, façamos a nossa parte,
porque Deus já faz a parte dele. Assim, meus irmãos, estamos chegando ao término de mais um programa Espiritismo em Marcha. Agradecidos pela audiência, pedimos aqui sempre, compartilhem, divulguem nosso programa. Estamos aqui todos os domingos, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.